A justiça converte em preventiva a prisão do homem que atropelou e matou com um carro de luxo uma adolescente em São Caetano, no ABC Paulista. O atropelamento aconteceu na sexta-feira na Avenida Kennedy. Giovana Viana Lima, de 19 anos, ia ao supermercado comprar refrigerante com mais duas amigas quando foi atingida. Imagens de câmeras de segurança mostram o Mitsubishi Lancer, conduzido por Arthur Franklin Moita, em alta velocidade instantes antes do atropelamento. A via tem velocidade de 50 km por hora de limite. Uma das amigas que estavam com Giovana contou que o carro se aproximou tão rápido que não houve tempo para elas reagirem. Ele estava muito rápido. Quando a gente começou a atravessar, a gente não tinha visto ele, sabe? Ele só parece que surgiu. A gente tentou me puxar pra gente ir pra calçada. Tentei puxar ela de volta pra gente voltar pra calçada. E quando eu vi, ela só tava voando assim. O impacto foi tão forte que Giovana foi arremessada a 20 metros de distância. A parte dianteira do carro esportivo ficou destruída. Testemunhas disseram que o carro estava a pelo menos 150 km por hora, quase 3 vezes o limite permitido da via. A perícia deve determinar a velocidade que Arthur dirigia no momento do atropelamento. Arthur não parou para prestar socorro, só parou metros depois do local do acidente, quando o veículo apresentou problemas mecânicos. A polícia investiga se o condutor participava de um racha. Arthur negou que a velocidade estivesse muito acima do permitido, também o consumo de álcool, que foi desmentido pelo teste do bafômetro, como explica Silvio Bonfilioli, da Polícia Militar. Fizemos o teste do etilômetro, deu a margem de 0,09, que é uma margem de alcoolizado, porém não embriagado. Ele foi preso em flagrante sem direito à fiança. Após a audiência de custódia, a Justiça de São Paulo converteu a prisão em preventiva. No fim de semana, o dono da Porsche, que matou o motorista de aplicativo, foi transferido para o presídio lá de Tremembé. Fernando Sastre Filho ficará isolado de outros presos por pelo menos 10 dias. Ele vai aguardar na cadeia o julgamento pelo crime de trânsito ocorrido na zona leste da capital paulista. Ornaldo da Silva Viana morreu na hora após o carro de aplicativo que ele conduzia ser atingido em alta velocidade pelo carro de Sastre na Salim Faramaluf. A perícia apontou que ele estava a quase 120 km no momento da colisão, apesar de ter alcançado a velocidade de 156 km por hora naquele momento. Mais um caso de atropelamento e a gente precisa perceber os sinais que a vida nos dá, né? Alguns dos entrevistados deixaram claro que conheciam, inclusive, a prática desse motorista lá em São Bernardo do Campo, em São Caetano do Sul, melhor dizendo, de imprimir velocidade alta numa via importante de grande fluxo. Esses sinais precisam ser vistos em punibilidade nas rotinas. Esse é o grande problema, porque quando uma pessoa é atropelada numa situação dessas, Aida, não dá para voltar atrás, não tem como corrigir. A Giovana morreu aos 19 anos. Pois é, e como nesse tipo de situação, como um acidente, que foi um carro passando por cima do outro, né, por excesso de velocidade, e um atropelamento que pode ter sido provocado por prática de racha, você entra com a ideia do dolo, né? Há um dolo, porque você sabe que aquilo pode matar. Você não sabe quem, mas alguém pode morrer. O risco é considerável. Então, a punição não deveria ficar restrita, a punição pesada, não deveria ficar restrita só quando há consequência definitiva, a morte, o assassinato de alguém. Mas o fato de você correr o risco ou de você fazer com que haja o risco, né, de matar alguém por uma atitude como essa, ou por dirigir embriagado, ou por participar de um racha, já deveria ser visto como uma tentativa de assassinato, não é? O dolo, que é eventual, ele é caracterizado, ele se caracteriza, tipificado quando há morte. Mas a prática em si já deveria ser tratada da mesma maneira. Porque você, ao fazer aquilo, você está colocando a vida das pessoas em risco. É isso. Né? Você sabe que pode matar alguém, né?